Olá, minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Nossa primeira live do ano, exatamente, sejam bem-vindos, bem-vindas. E hoje nós vamos inaugurar a nossa primeira live do ano com uma presença especial da Adriana. Eu vou colocar ela aqui, deixa eu ver. Aqui. Dri, se você estiver por aí, clica para participar. Isso, ela tá aqui. Deixa eu adicionar ela aqui. Apareceu aí. Deixa eu ver se foi. Acho que foi. Oi, boa Olá! noite. Tudo bom, Deu Gabi? certo. Aí, Seja bem-vinda. Tudo bem? muito obrigada. Tudo ótimo com você? Bem, graças a Deus. Boa noite. Seja bem-vinda aí no meu perfil, né? Mas você sinta-se em casa, como sempre. Muito obrigada. Agradeço muito pela Gente, oportunidade de participar com você. imagina. Eu conheço a Adriana há muitos anos, né? Nossas mães são amigas há muitos anos. A Kátia tá aqui. Oi, Catinha, a mãe da Adri, tudo bem? É um prazer, então, recebê-la, né? A gente morou muito tempo perto uma da outra. Nos aniversários, nas festas de aniversário, ela estava sempre ali na Sim. foto. E a gente Parque se da acompanhou aí Mônica, ao longo dessa passeio. jornada. Pois é. Então é uma alegria, né? Porque a gente vai crescendo, se desenvolvendo, se descobrindo. E é legal quando a gente tem pessoas que acompanham essa nossa jornada, né? E que participam dela ativamente. Então, quando eu pensei em trazer esse tema, essas questões que a gente vai falar já já, eu falei, poxa, a Adri poderia colaborar muito com a gente. Então, ela está aqui. Eu gostaria que você se apresentasse enfim, para quem está aqui, para quem está chegando. Então, fica à vontade. Tá bom. Bom, meu nome é Adriana Puga. Eu trabalho com atendimento sistêmico. Para quem não conhece a filosofia sistêmica, durante o atendimento a pessoa traz um tema, né, alguma questão que está impactando a sua vida, e nós vamos buscar a raiz desse problema por meio da filosofia sistêmica. A filosofia sistêmica ela é basicamente composta por três princípios, né? O princípio do pertencimento, da ordem e do equilíbrio, talvez vocês já tenham escutado um pouquinho disso por aí. E durante o atendimento a gente vai buscando qual é a raiz da questão de acordo com esses princípios, o que não está sendo observado. E ela é muito ligada a padrões ancestrais, né? Sim. Padrões que se repetem na nossa família. Então é basicamente isso. E aí hoje nós vamos Então falar é aqui por um isso que eu pouquinho. lembrei dela quando a gente fala de maternidade. Porque, de fato, quando nós nos tornamos mães, é quando a gente abre, né, um portal mágico e a gente começa a repetir muitos padrões de forma automática, no começo ali sem muita consciência, se deixando levar pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia, pelas inseguranças, pela nossa rotina, pelo sucesso dos nossos relacionamentos, pelo fracasso dos nossos relacionamentos. E a gente acaba se afundando, né, em um misto de emoções e a gente não sabe de onde isso tudo vem, para onde isso tudo vai, o que fazer com isso. E a terapia sistêmica é uma das ferramentas de autoconhecimento, onde a gente pode aí abrir a chave poderosa, onde a gente pode abrir acessar os nossos níveis de consciência para de fato se descobrir diferente, seja na sua maternidade, seja nos seus relacionamentos, no seu trabalho, né, no seu lado profissional também, no encontro, né, do seu verdadeiro propósito de vida. Então, é aí uma carta na manga que a gente tem para entrar, né, nesse novo mundo, né, da maternidade, da educação de filhos também. Então, bom, quem é do perfil da Adri, tá chegando por aqui, deixa eu também me apresentar.
Meu nome é Gabriela Ponzarini, eu sou mãe do Lucas, de 3 anos e 9 meses. Sou esposa, sou aqui, né? Moro aqui em São Paulo também. E sou educadora parental, né? Me formei por volta de uns 5 anos na Escola de Educação Positiva e venho desde então fazendo uma transição de carreira para esse mundo, né? Que eu me descobri quando eu me tornei mãe, quando eu comecei de fato a me entregar para essa maternidade, a descobrir como que eu poderia fazer diferente. E foi uma grande descoberta. E esse tema que nós vamos falar hoje está muito ligado um pouco à minha história também, sabe, Dri? Que é a força, né? A nossa verdadeira força interior de nós mães. É quando a gente começa a servir, né? A educar os filhos, a colocar os limites. E eu me vi muito no meio dessas emoções. Porque quando eu me tornei mãe, eu trabalhava fora, eu tinha um emprego CLT, e eu fui criada, né, para ter um emprego, para fazer Uhum. dinheiro e manter as contas, e ali também ser, junto com o meu marido, né, a provedora da casa. E nesse Uhum. momento eu tive que fazer algumas escolhas que me deixaram de frente com servir, né? O servir que pode vir de tantas formas, trabalhando dentro de casa, trabalhando fora, como dona de casa, como mãe, como uma pessoa que só trabalha fora de casa, como CLT, ou como autônoma, ou como empresária, seja qual for. E esse servir, ele precisa estar realmente conectado com quem nós somos. Porque senão Uhum. isso deixa muitas sequelas ali, principalmente em como a gente vai educar os nossos filhos. Porque a gente não consegue separar, sabe? Ah, eu tô muito bem no meu trabalho, mas aí chego em casa, o meu relacionamento não tá bom, então peraí, deixa eu separar aqui para eu educar o meu filho. Não tem como, né? Nós Tem como. somos um todo, né? Então, tudo vai interferir. Então, quando a gente está dentro do nosso propósito, da nossa essência, do nosso servir com qualidade, tudo isso vai interferir e na forma como nós educamos nossos filhos também, a forma como nós Com reagimos a certeza. determinadas coisas no dia a dia dentro de casa. Então, Uhum. este nosso tema de hoje está muito ligado a muitas dores que as mães têm hoje de perceber que a maternidade com a qual elas sonhavam, ela não existe, porque ela foi muito romantizada, Uhum. né? E a realidade, ela não é fácil, mas ela pode ser muito mais leve, prazerosa, dentro do nosso maternar, dentro da nossa família, dentro das nossas expectativas e da nossa realidade, porque cada uma aqui tem uma realidade diferente, né? Diferente. Então, Uhum. isso também vai trazer consequências, vai trazer ali ajustes que a gente precisa fazer para que as coisas funcionem de uma forma mais harmoniosa. Então, a gente colocou Uhum. aqui, a gente fez um roteirinho para a gente não se perder muito, tá, gente? Uhum. Então, eu quero que a Adri fale aqui para gente, né? Por que o servir com amor está conectada à maternidade, ao nosso lado feminino? Então, Gabi, o servir, ele tá totalmente conectado com a nossa mãe, né? Que é o nosso lado feminino. A nossa linhagem toda feminina, não só a nossa mãe, né? A todas as mães que vieram antes e que deram origem a nós. Por quê? Porque a mãe ela tá a serviço da vida, né? E por mais que às vezes a gente possa não ter tido a oportunidade de conhecer a mãe, ou a mãe não ficou para cuidar daquele filho, né? A gente sabe que tem muitas histórias, né? Cada um tem uma história. Mas a mãe, ela tá a serviço da vida no momento em que ela gera, né, essa criança, e que ela nos dá a vida. Então, a gente aprende a servir, na verdade, com a nossa mãe, né? Mas claro que a gente tem exemplos e exemplos de pessoas, né? E aí entra uma coisa que a gente fala bastante na sistêmica, né? Quando a gente se desconecta da mãe, quando a gente julga e a gente critica, muitas vezes a gente perde a nossa força interna. Por quê? Porque mãe é serviço. É o serviço da vida. A gente perde o essencial. Que ainda que ela não tenha ficado, ainda que ela não tenha cuidado, sido zelosa, uma mãe como a gente gostaria que fosse, ela deu a vida. E ela deu o essencial. Sem a nossa É, vida, a gente não é nada, a mãe né?
também está muito ligada às questões de nutrição, né? Isso. Tanto de nutrição material, então ela dá o peito ali para alimentar o filho, ela faz a comida, ela cuida da casa, ela está ali no serviço da família, né? A grande parte das mulheres, os homens também hoje têm um papel, mas Uhum. ainda é muito, né, serviço ali da mulher, da casa, do zelo, do cuidado, né? Essa mulher que tem uma visão mais ampla da casa, sabe o que está Exato. faltando, sabe onde está tudo, sabe da rotina das pessoas ali, dos compromissos de cada um, que precisa Uhum. marcar médico para um, que precisa cortar a unha do outro, né? E a gente tem esse olhar mais amplo, diferente dos homens, né? Do masculino, que tem um olhar mais Isso. focado e objetivo, mas é importante que a gente perceba, né? Que não existe ali maneira melhor de se conectar com a nossa mãe através da nutrição emocional também, né? Uhum. Eu tenho uma sensação e eu falo isso para minha mãe. Nossa, quando eu te abraço, o seu cheiro, o seu colo, o calor do seu corpo é algo tão único, né? É algo que Uhum. você não encontra em lugar nenhum mais. E é verdade, Exato. né? É a nossa verdadeira nutrição. Então, esse Isso. nutrir e esse servir também está muito conectado a essa nossa verdadeira força. E muitas vezes Isso. a gente fala, né, de terapias sistêmicas e muita gente acha que pode ser algo muito místico, muita coisa de bicho grilo. É uma coisa muito nova, né? É. Mas não é tão novo, né, Adri? Não, assim, não é tão novo, já tem há uns 20 anos aí a filosofia sistêmica, né? A filosofia Tá, sistêmica, na verdade, ela foi descoberta por um alemão que chama Bert Hellinger. Só que assim, ela foi descoberta, por quê? Porque são leis da natureza, né? Não tem tá. nada de místico. Esses princípios que a gente fala, ordem, pertencimento, equilíbrio, eles regem as relações humanas. E é uma filosofia que a gente diz que é prática. Por quê? Porque a gente pode colocar em prática na nossa vida e ver os efeitos dela, tanto positivos quanto negativos. Então não Não foi tem algo nada a ver, criado, não tem nada não tem, a não ver tem com nada a ver com religiosidade, religião. religião, Não, nada disso. não tem nada a ver com isso. São leis que regem os relacionamentos humanos e que esse alemão observou que determinados comportamentos em determinadas famílias elas se reproduziam, eles se porque aquela pessoa adotava uma mesma postura de outro membro da família, que acabava gerando os mesmos efeitos. E aí, quando a gente vem e ajusta essa postura, os efeitos mudam. E aí a gente tem efeitos positivos. É Então, por isso que é como uma se fosse ferramenta um muito jogo, legal. né? É como se fosse um jogo, né? Isso, E quando cada um volta para o o seu seu lugar, as coisas se lugar. reajustam e se reacomodam. Isso, e aí a vida flui. Porque esses princípios, na verdade, como você falou assim, é uma coisa nova, mas não é uma coisa nova. Ela tá aí, esses princípios, eles regem as relações humanas desde os homens das cavernas, entendeu? Sim, Eles foram criados pela natureza meio que para preservar mesmo a nossa integridade física lá. E hoje eles existem ainda dentro da gente de forma meio que instintiva, sabe? Foi sim. uma forma de preservação da espécie humana, né? É, Depois para eu é autopreservação mesmo, né? exato. E aí, quando a gente está em sintonia com esses princípios, a gente vê que a nossa vida flui de uma maneira muito melhor. Ai, que legal. Eu já tive algumas experiências dentro da minha terapia e vou dizer para vocês que parece que vira uma chave mesmo, né? E coisas, padrões que antes você repetia, você não repete mais, e depois você fala, nossa, é verdade, Isso. eu não faço mais aquilo. E você não É, consegue, porque realmente voltou para o seu lugar. E você começa isso. a olhar para onde você tem que olhar, deixar para trás o que você Isso. tem que deixar para trás. E no final dessa live a gente quer dar aí algumas dicas para vocês, seguirem Isso. alguns passos para já começar a olhar para isso desde agora, tá bom? Seja Outra coisa que eu isso. acho que é muito legal a gente dizer é quando a gente fala de educação de filhos, a gente tem muito a questão de colocar os limites, né? E eu falo bastante isso aqui no nosso perfil.
colocar o limite para o filho é orientar, né? De fato, é orientar essa criança e ir ali apodando essas arestas que ele precisa. E muitas vezes a gente faz isso de uma forma ou negligente, né? Que é permissiva demais, ou de forma violenta, de forma autoritária. E esse padrão, ele também vem muitas vezes de dentro da nossa família, né? Nós aprendemos e nós repetimos esse padrão, porque nós também fomos educados dessa forma. Então, na maioria das vezes, um pai ou uma mãe que é muito autoritária ou negligente, né, que são dois extremos, ela aprendeu isso. Ou então ela está tentando fazer totalmente ao contrário. Então, por exemplo, uma pessoa, ela pode ter sido educada com muito autoritarismo, né? Com muitos gritos, com muita chantagem, batendo, né? Botando de castigo. Ela sofreu essa violência e quando ela chega na vida adulta que ela tem um filho, ela fala, eu quero fazer tudo diferente. Meu filho vai ter muito amor, muito carinho, na melhor das intenções. Só que acaba o quê? Fazendo demais, né? Pecando por demais, por não colocar os limites, por não ser firme na medida que se precisa. E isso, a terapia sistêmica ajuda muito a gente a olhar para essa dor que é nossa, né? É que daquela nossa criança que foi tratada com violência, com agressividade, com autoritarismo, curar isso em nós, né? Porque agora nós somos adultos responsáveis por tudo que, né, nós carregamos com a gente. Não somos responsáveis por aquilo que nos aconteceu, mas nós somos responsáveis daqui para frente. O que eu vou fazer com isso, né? Do limão, uma limonada. Então, como que eu vou tratar isso? Para que isso não transborde no meu filho, na minha filha. Tanto desse lado de ser mais permissivo, de ser, às vezes, até mesmo negligente, né? Então, assim, vou deixar o filho dirigir um carro, por exemplo, com 13 anos, porque, enfim, e é um perigo, e a gente abre portas para uma série de questões. É uma criança ainda, por mais que saiba dirigir, né? Então a gente vai abrindo brechas ali eu dei um exemplo X, mas pode ser em outra fase, mas a gente não começa a dar demais, né? A dar muito brinquedo, né? Aí dá brinquedo, porque eu não tive brinquedo. E aí a criança não aprende a lidar com o não, né? Com a frustração de não ter aquilo que ela quer, né? Ou de esperar o momento certo, porque isso é uma dor de quem? Dos pais. Né? Dos pais, e essa criança acaba ali perdendo a oportunidade de aprender com a frustração, que é extremamente necessário, por conta de uma ferida que é nossa, né? E o quanto que nós precisamos olhar para isso, para que a gente consiga transbordar algo diferente, mas algo diferente no positivo, em algo que vai, né, deixar essa criança mais forte emocionalmente, mais preparada para o futuro. Então, quanto que é importante também nós olharmos para isso, né, Dri? Tomar uma água. Muito importante, Gabi. E eu acho muito legal a forma como você traz a educação parental, no sentido de dizer que é uma orientação, né? É orientar os filhos, realmente. E nessa orientação, acontece muitas vezes isso que você falou, a gente repete padrões familiares, seja pela violência ou seja pela negligência, né? Ou também a gente acaba falando assim, não, eu não quero fazer nada igual meus pais. Eu não quero fazer nada igual minha mãe. E aí a gente tenta fazer o oposto, né? Só que daí dessa crítica, desse julgamento, a gente perde a nossa força, né? Que era aquilo que eu tava falando para você no começo. Por que a gente perde a nossa força? Porque se a gente recusa a parte ruim dos nossos pais, a gente também recusa a parte boa, né? Então a gente deixa de usar, porque eles têm recursos também. Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Todo mundo tem algo a contribuir. Nem que seja contribuir de você aprender o que não fazer, o que já é muito bom, né? A gente pode sim não fazer igual, né? A gente se conectar com os nossos pais, principalmente com a nossa mãe, no sentido de servir, não quer dizer que a gente vai fazer igual ela, que a gente tem que validar tudo que foi feito. Não tem nada a ver com isso. A gente pode sim fazer diferente, mas a questão é
como a gente faz, com que postura a gente faz, né? Essa postura de crítica nos enfraquece, porque ela invalida a nossa própria história, a forma que aconteceu pra gente, né? Então a gente perde força. E quando a gente fala, ok, eu concordo com a realidade, né? Vamos ver o que eu posso fazer diferente, com respeito pelo que eles puderam fazer, aí a coisa muda. Aí a gente fica forte, porque a gente validou a nossa própria história, né? E E o que eu ouvindo queria. você falar, pode Não, pode continuar. falar. Não, Não, pode e falar, pode ouvindo falar. você falar, parece que é algo fácil, né, gente? Mas não é. Não, não é fácil. Porque tem histórias, né, muito dolorosas entre pai, mãe e filho. Então, por isso que é importante a gente fazer isso com ajuda, com Isso, auxílio, muito com importante. orientação, né? Tanto Uhum. para lidar com as nossas questões emocionais individuais, quanto Sim. também para transbordar isso de uma forma diferente na hora de educar os nossos filhos. Porque não é um processo fácil, gente, é um processo doloroso, né? E Uhum. talvez seja até por isso que as pessoas tendem a fugir, né? E colocar É. barreiras, e depois eu faço, quando eu for mãe eu olho para isso. Uhum. Mas o quanto é importante também, se você quer ser mãe, se você quer ser pai também, se tiver algum homem aqui, quanto é importante a gente olhar para essas questões, porque o homem ele vai estar ali colaborando, né, com esse servir dessa mulher, né, protegendo ela também emocionalmente, dando segurança Uhum. emocional. Então, quanto que isso vai fazer muita diferença no seu filho, né? Nessa Com herança que certeza. você está deixando, porque ninguém aqui vai ficar para semente, né? Então, É. quanto que é importante também essa mulher se sentir emocionalmente segura. Então, a gente olhar para as nossas questões com autorresponsabilidade, né? Algo que eu também falo muito aqui, como nós mães precisamos, pais também, sermos responsáveis, né? Sair dessa postura de vitimismo muitas vezes também, porque meu pai fez isso, minha mãe fez Uhum. aquilo, minha mãe é isso, meu pai fez aquilo, e teve diferença entre os irmãos, e eu me sinto assim, me sinto assado, tá bom, isso é o que aconteceu hoje. O que a gente vai fazer a partir de agora? Uhum. Né? Porque, veja bem, apagar a nossa história não é uma opção, Uhum. né? Exato. Ela Exatamente. existe, ela faz parte de quem nós somos. E o quanto Uhum. nós precisamos olhar para essa história, muitas vezes é difícil, mas com gratidão, porque nós somos o que somos agora, hoje, por conta de tudo que a gente passou. A forma como fomos Exato. educados, o ambiente do qual nós estamos expostos, estivemos expostos durante a nossa infância, né? Tudo pelo qual a gente passou, todos os tropeços, os empregos, as separações, as frustrações, as vitórias. Então, essa é a nossa Uhum. história. E a nossa mãe e o nosso pai são as nossas raízes, né? Isso. Todo mundo que vem ali, né, dessa ancestralidade, né? Ansiedade. Então, quanto que isso reverbera? Outro dia eu vi um vídeo tão bonito aqui no Instagram de fotos de muita gente antiga, muita gente assim, de várias épocas, né? E aí falando, nossa, quantos a gente lembra, sei lá, até os nossos bisavós, mas a gente não lembra dos nossos bisavós para trás. Mas eles Uhum. estão aqui, essa força, a gente consegue se conectar com essa força quando a gente Isso. realmente aceita que tudo foi como tinha que ser e faz esse processo de autoconhecimento através, né, de uma das ferramentas que a gente está falando aqui hoje, que é a Isso. terapia sistêmica, não é verdade? Isso, exatamente, Gabi. E assim, isso que você falou é muito importante, de fazer um acompanhamento, né? Porque não é um processo fácil e existem técnicas, né, durante o atendimento para que você consiga acessar isso e transformar e fazendo esses movimentos, né? Porque muitas vezes sozinho, só pensando aqui no racional, a gente conversando, não dá, né? A gente fica preso em um monte de E é situações que isso aconteceram, muitas vezes que né? eu trago também para a educação parental, né? Gabi, é um atendimento de psicólogo? Não, gente, não é.
né? Nós vamos ali trabalhar questões que tá, né? Tô com dificuldade nisso, tô com dificuldade naquilo, é o comportamento da criança, é uma separação que eu tô vivenciando na minha casa. Enfim, é uma adaptação escolar que não rola, é uma criança com muita agressividade. Então, a gente vai tratar aquele caso em específico, né? Só que esses pais, eles precisam estar num processo de autoconhecimento. Porque senão fica algo muito raso. E na educação positiva, a gente não trabalha com ferramentas para aplicar nas crianças. A gente entende que o buraco é muito mais embaixo, né? E isso vem de um lugar que nós precisamos realmente olhar para nós. E quando a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, seja de terapeutas, né, seja de outras ferramentas onde a gente pode alcançar esses lugares, gente, o resultado, ele é muito mais potente e poderoso, né? Porque a gente consegue, de fato, ali cavocar na ferida, né? Então, por que você não consegue colocar limite pro filho? Ou por que você grita com o filho? Não basta apenas eu falar, não grite, né? Até você pensar que você já gritou, né? Então, se a gente não olhar para as nossas emoções como pais e como pessoas únicas, não vai dar em nada, né? Fica realmente algo muito vago e a gente precisa. Antigamente a gente não tinha todas essas questões, né? Muitas vezes eu converso com a minha mãe, aí ela fala: Nossa, filha, hoje tem tanta coisa diferente, nova. No meu tempo não tinha nada disso, né? Você vê, eu vou fazer semana que vem 37 anos. Então, há 37 anos atrás, a gente não tinha. Primeiro que não tinha internet, né? Ninguém sabia do que era isso. Segundo, que nós não tínhamos a quantidade de literaturas, de estudos científicos mesmo, que hoje comprovam através também da neurociência, né? O quanto que a gente precisa ali educar de uma forma diferente, não adestrar os nossos filhos achando que eles são algum cachorrinho que a gente vai adestrar, faz isso, vai dar parabéns, dá um petisco, né? Muita gente tem essa ideia de que é assim que se cria filho, mas hoje nós estamos descobrindo que não é assim. Então, tudo que foi construído até aqui foi válido, né? Existe muita coisa boa, com certeza, em tudo que você recebeu dos seus pais, mas você pode sim fazer melhor, né? Quando a gente fala às vezes diferente, né? Pode soar como algo de, ai, não tem nada que preste aí, quero fazer diferente. Mas não, é fazer melhor, porque a gente pode fazer melhor. Sim, hoje a gente consegue fazer isso. Através de terapias sistêmicas, através da educação parental, dos atendimentos, através das literaturas que hoje nós temos, né, dos nossos cursos que hoje nós promovemos. Então, tudo isso vai fazer com que a gente entre eu falo que é um porão escuro, sabe? E que aos poucos a gente vai arrumando um cômodo da casa. Então a gente arruma um quarto, depois a gente arruma um banheiro, depois a gente arruma a sala, depois a gente arruma a cozinha. E talvez na nossa geração a gente vai conseguir arrumar 2 cômodos, 3 cômodos, um cômodo, né? Mas nós já começamos esse processo. E a intenção é que os nossos filhos, aqueles que vão vir, né, já vão vir um pouquinho mais apurado, um pouquinho mais limpinho. E assim a gente vai gerando uma transformação, né? Fazendo com que essas mulheres que vão vir de nós e os homens também se tornem mais completos dentro do seu campo emocional, principalmente. Porque hoje, gente, o que a gente mais vê é mãe exausta, cansada, triste, não tem energia para nada. Às vezes até quer ter outro filho, mas aí fala: ai meu Deus, começar tudo de Não tem coragem, né? novo. Eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Ou, né, meu relacionamento já não tá legal. E aí, por que não vai em busca de melhorar, então, o relacionamento, né? E a terapia sistêmica também trabalha em questões de casal, não é só mãe e pai, né? Também faz você olhar para o seu relacionamento, né? Porque normalmente quem a gente atrai para nós tem a ver também com tudo que a gente precisa resolver em nós,
né? Uhum. Como é que funciona isso, Exato. Dri? Fala um pouco pra gente também. Olha, Gabi, tem vários pontos que você falou muito importantes aí, mas eu acho legal dizer que, né, tem essa questão também da nossa ligação com os nossos pais, que a gente pode estar ali meio fora de ordem e passar essa questão fora de ordem para os nossos filhos também, né? Que seria quando, por exemplo, assim, a mãe, ela, ela não consegue resolver as coisas sozinha, vamos supor, né? Porque ela não teve aquele os pais, então ela tem muita dificuldade de resolver as coisas e ela tem uma carência emocional. E às vezes essa carência emocional que ela tem em relação aos pais, ela transfere para os filhos, né? Então, aí isso gera até uma dificuldade de impor limites, muitas vezes. Por quê? Porque ela morre de medo de não ser amada pelo filho. Porque, na verdade, ela não se sente amada pelos pais, né? E isso muitas vezes gera essa dificuldade, não consegue impor limite para a criança, morrendo de medo da criança não gostar mais dela, não amar mais ela, né? E isso gera uma coisa que a gente chama de inversão da ordem, que na verdade os filhos, com o passar do tempo, eles começam a assumir o papel de pais dos próprios pais, e os pais o papel de filhos, né? Porque assim, quando as pessoas vão se vinculando no nosso sistema familiar, elas se vinculam numa ordem. Então, quem chegou primeiro é O maior. que Então, é se vincular ao nosso sistema ao nosso sistema familiar? familiar, quem faz parte do nosso sistema familiar? As pessoas vão nascendo e vai criando o nosso sistema familiar. Tá. Tá? Então, quem chega primeiro, quem nasce primeiro, é maior, porque tem mais experiência, já viveu mais, né? Então, a gente tem lá os nossos tataravós, depois os bisavós, depois os avós, depois os pais, depois os filhos. E o que acontece? Quem é maior num sistema, ele acaba dando mais. Por quê? Porque quem vem depois deles sempre depende dele, né? Principalmente quando é pequeno. Então, os maiores vão dando para os menores. Então, eles vão, né, provendo, vão ensinando da forma que eles podem, que eles conseguem. E os menores vão recebendo tudo isso e passando para frente, né? Só que a gente diz que tem uma inversão da ordem quando, por exemplo, um filho começa a querer cuidar da vida dos pais, né? Não que depois que a gente vira adulto a gente não pode ajudar os nossos pais. Claro que nós podemos e devemos ajudar, né? Com os nossos conhecimentos adquiridos, com tudo isso, todos esses recursos que a gente tem agora que eles não tiveram, né? Mas a importância é a gente observar como nós estamos fazendo isso. Nós estamos decidindo por eles, achando que nós sabemos mais do que eles, ou a gente está, como filhos, assessorando com as coisas, com os conhecimentos que a gente tem, né? Então, é... então, um filho, quando a mãe tem essa carência, né, de que ela não teve o cuidado dos pais e ela se sente não amada pelos pais, ela acaba sentindo isso com relação ao filho. E aí o filho, com o tempo, vai crescendo e ele é como se ele dissesse inconscientemente assim: querida mamãe, não se preocupe, eu vou te dar o que os seus pais não te deram, né? E E aí o aí a gente papel vê se inverte. e o papel se inverte, né? E aí isso atrapalha completamente a vida dessa criança lá no futuro, né? Porque muito provavelmente ela não vai ter energia para focar na própria família dela, porque ela vai estar sempre preocupada com a família de origem lá, pai, mãe e irmão. Se ela é uma que vira aquela criança resolvedora, que faz tudo, a boazinha, que cuida da vida de todo mundo, sabe? Ela vai, eu acredito que Ou então aquele homem que não corta o cordão umbilical, que fica o tempo inteiro ali isso, emocionalmente preso àquela mãe preso a e não consegue mãe, fazendo deslanchar muitas vezes na vida, né? No na relacionamento, porque vida. tem ali a mãe para cuidar, e isso muitas Isso. vezes prende, né? É, e isso que a gente está falando, assim, muitas mulheres e homens que possam estar assistindo a live podem refletir sobre eles mesmos, né? Que a gente fala, é olhar pra gente. E aí, será que eu não tô numa postura dessa? Será que eu não tô muito preocupada com a minha família de origem e não tô dando atenção pra minha família atual, que são meus filhos, meu marido, né? E passar a vida adiante? Porque é isso, o que a gente recebe, a gente como pequenos, a gente recebe. E o nosso papel é passar para frente, né? E É. não ficar lá resolvendo o problema lá atrás. E Só que aí voltando muitas mães, nessa dificuldade, né, acabam invertendo esse papel com os filhos. Pode falar.
E é muito fácil a gente inverter esse papel quando a gente se torna mãe. Porque aí meu filho agora eu vou fazer diferente. Aí vem a avó, muitas vezes, e começa a dar palpite, a fazer julgamentos. E aí a gente começa a fazer o quê? Criticar essa avó. Ela não sabe de Uhum. nada, não faz mais assim, assim não é mais assim hoje. E aí você não ouve aquilo, acolhe e fala com carinho, com cuidado com essa mãe, né, que agora se tornou vó, que também está vivendo uma Uhum. experiência totalmente diferente, né? Ser mãe deve ser muito diferente de ser vó. E aí, se Deus quiser, Deus Sim. há de me dar essa oportunidade ainda. Mas assim, e aí você se coloca no lugar de detentora da verdade. E eu falo isso para Uhum. vocês de cadeirinha, porque quando eu comecei a entrar em contato com a educação positiva, me formar educadora parental, eu me vi como dona da verdade, Uhum. né? Eu me vi muitas vezes ali naquele lugar de julgar minha mãe, e eu tive que Uhum. muitas vezes, eu falo muito disso aqui também, de tirar a mão do controle, né? E aprender a Uhum. ser mais flexível, principalmente com a minha mãe, Uhum. que é uma mãe de muito serviço, né? A linguagem do amor dela é o servir. Então é Uhum. uma mulher que faz comida, que recebe todo domingo, que adora. Depois ela reclama das dores, não sei o quê, mas ela adora. Ela diz que ama, casa cheia de neto, ela tem 4 netos. Então é aquela loucura. Mas é uma mulher que também veio de uma época muito diferente da minha, né? Uhum. Que tem uma cabeça muito diferente da minha, que também passou por muitas críticas e julgamentos da minha avó, porque minha avó também morou com ela durante muito tempo, que Uhum. interferiu também muito no relacionamento dela. Então, tudo isso vem junto, vem resquícios, né? E o quanto quando a Uhum. gente faz esse trabalho de autoconhecimento, a gente tem uma outra consciência quando nós olhamos para determinadas coisas, determinados padrões, né, de comportamento que ela traz. Então, assim, ela não faz isso por picuinha, por isso, por aquilo. Ela está trazendo isso de um outro lugar. E quanto que a gente tem que ter compaixão de olhar para isso e falar, tudo bem, eu acolho, eu recebo, eu converso com ela com carinho, com amor hoje, né? E aí Sim, sem é um julgamentos, processo. sem trocar, né, de lugar, sem me sentir a dona da verdade. Mãe, não é mais Sim, assim. E aí você vê que ela já reage de uma forma diferente, né? sim. Porque eu soube me colocar de uma outra forma. E tudo bem, eu sei que antes era assim, mas ó, mãe, vamos tentar agora fazer diferente? Só um pouquinho, vamos praticar. Não é de um dia para noite. Comigo também não foi de dia para noite, né? A gente Uhum. às vezes ainda erra muito, tropeça muito. Hoje na Nossa. caixinha eu respondi: como ser uma mãe calma? Gente, a mãe calma, ela não existe, né? Existem, nós somos um processo, não é uma linha, Uhum. né? Não é um processo linear. São altos e baixos, a gente vai se descobrindo, a gente vai vendo o que encaixa, o que não encaixa. Então, como a relação com a minha mãe mudou muito Uhum. depois que eu comecei a entender que eu não era dona da verdade e que eu precisava estar no meu lugar de filha. E o quanto eu Isso. E assim, consegui acessar realmente esse prazer no servir, principalmente dentro da minha casa, né? Arrumando a minha casa, cuidando da minha família, lavando roupa, passando roupa, fazendo faxina, as coisas do nosso dia a dia. uhum. O quanto hoje eu vejo isso como um ato de amor, de serviço, não mais como uma obrigação. É claro, tem dia que a gente está mais cansada, a gente está mais estressada, a paciência está mais no limite. Tá tudo bem. Mas o Uhum. quanto que esse peso saiu de mim, porque eu permiti assumir também o meu lugar de filha perante ela, sabe? E agradecer por tudo isso, porque ela é uma mãe maravilhosa, né? Ela me apresentou coisas das quais eu vou ser grata, né? A minha vida toda. Mas o quanto que a gente precisa se colocar nesse lugar também de filha e abraçar tudo que vem junto, né, com esse lugar.
porque às vezes vem junto de muita coisa triste, né? E que às vezes a gente nem lembra, tá tudo no nosso subconsciente. E o quanto que a Sim. gente vai trabalhando isso também dentro das terapias. Tem muita gente que faz processos de hipnose, que são muito legais também. É algo que eu também quero trazer depois uma maravilhosa para falar com a gente sobre isso. Mas o quanto que a gente consegue acessar esse lugar que a gente não lembra, né? Quanta gente fala, nossa, Gabi, mas eu não lembro nada da minha infância, né? Não, o que Uhum. você lembra? Não lembro nada da minha infância. Lembro de um aniversário, outro, mas não lembro nada, né? Então isso nos dá muitas pistas de quantas dores a gente carrega com a gente. Mas a vida Com não precisa certeza. ser só feita de dores, né? A gente pode É. fazer muito melhor daqui para frente. E a terapia sistêmica ajuda muito a gente nisso, né? E olha, eu vou te Muito. falar, eu depois da maternidade eu me tornei uma outra pessoa. No começo foi aos trancos e barrancos, mas Aham. depois o negócio andou. Mas acho que é porque a maternidade ela expõe ali essas feridas, né? Da nossa própria criança, muitas vezes. Que a gente nunca trabalhou, que a Muitas. gente nunca percebeu. E acho que é ali que consegue ficar escancarado, né? Que isso precisa ser olhado. E uma coisa que você falou muito importante é que você conseguiu se permitir ficar no lugar de filha, que é receber, né? Porque por mais que vocês tenham outros recursos hoje e tenham optado por fazer diferente, você já não está naquela postura de crítica e você pode receber outras coisas da sua mãe. Como você disse que no começo, a forma dela de ato de amor é servir. Então, com quem você aprendeu a servir e amar a sua casa, cuidar da sua casa? Tudo isso é um reflexo dela. Que talvez se você estivesse naquela postura de não, isso tudo é errado, ela não sabe nada, ela me criou errado, você não ia se permitir ter esse prazer hoje de servir. Talvez você não Com conseguisse servir com certeza. tanto amor, né? Faz agora. E se colocar no lugar de filha é exatamente isso que você falou, de a gente vai lá no domingo, ela fala que gosta da casa cheia, mas depois reclama. Normal, gente, os pais são isso aí mesmo. Você acha que eu não tenho mais o que Sem fazer? novidade. Você acha que eu não tenho mais o que fazer? Mas por fim, lá dentro eles estão super felizes. E a gente se deixar ser acolhido também nesses momentos, que eu acho que falta isso para muitas mães, É. né? Esse cansaço, falta esse lugar da onde poder se acolher, né? E ser acolhido também pela família, né? Da forma que puder, quem tiver, né? Essa possibilidade. Mas muitas vezes a gente não se deixa acolher. A gente fica naquela cascadura forte de não, eu faço tudo sozinha, não, eu tenho que dar conta, não, eu me viro, eu não quero incomodar, né? Eu não quero Ou incomodar então, as assim, eu não vou pessoas. deixar lá porque não faz do jeito que eu quero, né? Sim, Não vou contar com essa pessoa porque vai fazer isso e aquilo, e eu não quero que o meu filho. Claro, existem coisas que são, né, muito sérias, e aí, ok. Mas tem coisas, por exemplo, ele dá. Meu filho já tem quase 4 anos. Ele come doce pontualmente. Ela adora uhum, quando chega lá, ela dá balinha de goma, dá não sei o que, dá não sei o que lá. Uma vez na vida, outra na morte. Tá tudo bem, a hora que chegar em casa, escova o dente e vida que segue, sabe? e são coisas, Largar também um né, pouco Gabi, e que a ser mais criança. flexível. E isso soltar a mão do controle, porque a criança ela vai ter outros ambientes em que ela vai cada vez mais entrar em contato e você não vai conseguir controlar todos os fatores, né? Tem escola, tem amigos, tem N coisas que em algum Chega momento vai ter uma hora contato. que você não consegue estar ali o tempo inteiro, mesmo porque, gente, se torna uma prisão. Você imagina só, você ficar toda hora Gente, né? preocupada, o que tá comendo, não sei o quê. Não, você tem que o quê? Ajudar o seu filho a fazer as melhores escolhas. Porque ele vai ter que fazer Uhum, muitas escolhas. Não vai ser só do exato. doce. Vai Uhum, ser de droga, de relacionamento tóxico, de profissão, de companhia. Então, tudo de influência, de amizades. É uma vida, qual é o nosso papel? Treinar os nossos filhos para fazer as melhores escolhas possíveis.
dentro dos Orientar, né? valores da nossa família, dos valores que nós acreditamos que são importantes e inegociáveis dentro da nossa família, né? O buffet da vida vai estar aí, vai ter alface, tomate, pepino, bolo, vai ter um monte de coisa. Quem escolhe somos nós. E nós somos responsáveis por aquilo que nós escolhemos. E os nossos filhos também vão ser responsáveis por isso. Mas eles Com precisam certeza. treinar com o nosso auxílio, com a nossa ajuda, com a nossa orientação, com o nosso olhar atento, né? Que muitas vezes, né, somos maiores, né, mais experientes, já passamos por isso, né? Viemos Exato. antes. Então, quanto é importante a gente olhar para aquela situação, muitas vezes, essa amiga não é legal, essa amiga não é legal. Aí passam uns anos, você olha e fala, nossa, minha mãe tinha razão. Realmente tinha razão. Pois é. Porque a gente tem um cheiro que vem de longe. E a mulher tem muita intuição, né? Uma das nossas Sensibilidade, características né? é uma intuição, está ligada à nossa espiritualidade muito afinada. Coisas que os homens não estão nem aí, né? Oi, quem, onde, quem é, quem foi, quem é essa? Nem lembra. E a É. gente não, a gente pesca as coisas na hora e depois fala, nossa, é Uhum. bruxa. Não, não é bruxaria, não, é intuição mesmo. Isso é bom É, para a gente ver o quanto que a gente está afinado com a nossa feminilidade também, né? Quanto que com a gente está certeza. conectado com isso, porque senão a gente Uhum. deixa passar fácil, fácil. É. Para fechar a E a nossa Bri, eu queria live, só a falar gente uma tinha coisa. feito aqui Oi. alguns. Ai, deu Pode falar. ai, deu uma travada aqui pra mim. Não, eu só queria Ah, complementar a uma gente coisa bem rapidinho com relação a relacionamento, né? Da gente falando nessa questão de ordem e tudo mais, que eu acho que é uma coisa que pode ser novidade para muita gente, mas assim, o relacionamento de casal, ele vem antes dos filhos. E eu imagino que seja muito difícil para as mulheres na hora que tem a criança, né? Colocar isso na cabeça e entender que dar atenção para o relacionamento de casal é muito importante e isso vai refletir no filho, né? é Se o primordial, casal não tá né? bem, se a troca não tá equilibrada, se não tem um momento para os dois, isso vai refletir na criança em algum momento, porque fica, né, tanto o pai quanto a mãe sobrecarregados, né? Então precisa Assim também como colocar isso em ordem. assim como a ordem de feminino e masculino, né? Que não tem a ver com gênero, né? Não tem nada a ver com gênero, tem a ver com duas polaridades, mas o quanto que é preciso nós também estarmos no nosso lugar, né? O feminino, o Uhum. masculino, até para dar esse exemplo para esse filho. Porque eles vão observar a maneira como a gente se relaciona e vão reproduzir isso, né, perante Uhum. daquilo que eles vivenciam dentro da nossa casa. Então, o Sim. quanto que isso também é importante, né? Ter uma Nossa. mãe que realmente tem esse prazer no servir. Se ela tem uma filha, menina, essa menina vai crescer mulher olhando para o servir com prazer, Uhum. com doação, de uma forma amável, de uma forma de entrega. E se for um menino, ele vai buscar ali como parceira na sua vida uma figura feminina parecida com essa, né? Uhum. É muito interessante, não sei se você já parou para pensar nisso. Eu, às vezes, tenho alguns amigos que eu conheci ao longo da minha vida, que eu conheci o pai, a mãe, né? E aí depois eu vi casando. E aí, esteticamente também, as mulheres são parecidas com a figura materna, sabe? Então, por exemplo, se a mãe era mais gordinha, mais cheinha, eles tendem a procurar mulheres que tenham mais esse estereótipo. Se o pai tinha barba e era mais longilíneo ou mais gordinho, tendem a buscar também, porque a gente traz inconscientemente também muito dessas características e emocionais também, não só físicas, mas emocionais também dos nossos pais. E o quanto que isso às vezes é meio assustador. Sim. Ele falou, nossa, parece que é a cópia da mãe dele, ele casou com uma igual, olha. Mas isso acontece muito sistemicamente também, né? Porque muitas vezes quando a Uhum. gente critica o relacionamento dos pais, a gente acaba atraindo pra gente algo semelhante, que vai levar a gente para um relacionamento semelhante àquele dos nossos pais.
Pra gente aprender o quê? A não criticar. Não, e assim também, não aprendeu com o pai e com a mãe, vai aprender agora com o marido. Isso. Vamos ver se com o marido dá certo. Exato, que são os padrões familiares que a gente diz, né? Então, isso também acontece muito. A gente acaba atraindo as pessoas de acordo com aquilo que a gente tem que aprender. Se a gente não aprendeu a respeitar o destino dos nossos pais, pode ser que seja a gente ou algum descendente, né, que reproduz esse mesmo comportamento. Para quê? Pra gente ver que não era tão fácil assim, né? Porque não sei se já aconteceu com você, Gabi, mas assim, você julgar uma situação. Ai, nossa, imagina, se fosse eu, não faria isso. Maior papelão que a pessoa fez, que é isso, tal. Aí você passa por uma situação igual, às vezes menor do que a pessoa passou e faz pior. É. Então, a questão do julgar que a gente fala não é só, ai, você não pode fazer isso. Não, é porque a gente não tá naquele contexto e naquele repertório. E quando a gente passa, muitas vezes a gente vê que a gente não consegue lidar também. Que é uma situação difícil, que não é tão fácil quanto parecia, Tem né? uma música que fala, né, que cada um tem a visão da montanha que escala. E é verdade. A gente só pode, na verdade, a gente nunca pode, né, julgar, porque a gente não escalou aquela montanha. A gente não É. viveu com aquele mãe, com aquele pai, a gente não absorveu daquele ambiente, a gente não passou por todas aquelas dificuldades. Às vezes a gente acha, aqui no Instagram, né, a gente tem muito essa percepção de que a vida é perfeita, é tudo maravilhoso, as fotos são lindas, olha para quantos Gente, nem países tem. já viajou, olha. Gente, todo mundo tem as suas feridas e as suas dores. E por isso que é importante a gente abrir esse canal para que a gente também consiga se sentir mais representado também, sabe? Poxa, é verdade, eu também me sinto exausta. É verdade, eu também achava que a maternidade não era isso e me deparo com tantos desafios e não sei para onde correr, o que fazer. E às vezes você vai desabafar com uma amiga, a amiga reage de uma forma que você só piora a situação. E aí você fala, nossa, gente, tô me sentindo pior do que antes. Então, quanto é importante também a gente acompanhar perfis em que a gente se sinta segura para expor a nossa opinião, para pedir ajuda, conselho, né? Para ir ali num atendimento e perceber até onde a gente consegue trabalhar aquelas questões, o quanto que isso é importante para nossa vida. Então é isso. Aqui no final, gente, tá quase terminando, mas ó, para a gente não se alongar. Eu e a Adri separamos aqui 5 passos para vocês, a partir de agora, começar ali a trabalhar um pouquinho mais todas essas questões. A primeira é observar, né? Então, quando a gente está com a nossa consciência, os nossos níveis, observando tudo que acontece ao nosso redor, porque nada é por acaso, o acaso não existe, fica muito mais fácil. Então, por que essa postura me incomoda? Da minha mãe, ou do meu pai, ou do meu filho, ou do meu esposo, da minha esposa? Por que isso está me incomodando? Se tá te incomodando é porque tem alguma feridinha aí que precisa ser curada. Senão a gente passaria batido. A gente nem lembraria disso, não é verdade? E normalmente Então, nós o somos um primeiro passo é a espelho, né, gente Gabi? observar. Hã? Normalmente nós somos um espelho também, né? Para os outros e os outros são pra gente. Por isso que se tem alguma coisa na pessoa que tá me incomodando, provavelmente essa coisa tá dentro de mim de alguma forma também. Sim. Então, quanto é importante a gente observar. Então, essa é a primeira. A segunda, concordar com a realidade. E aí aqui a gente fala muito de um lugar de aceitação, né? Aceitação do destino que esses pais nos trouxeram. Então, a forma como nós somos educados, a forma como eles, né, puderam dar o melhor deles, né? Porque nós, como pais, hoje eu posso falar de cadeirinha, a gente dá o nosso melhor. A gente pode errar, a gente pode tropeçar, a gente cai, levanta, chora de novo, mas a gente está dando o nosso melhor. O melhor que a gente pode, a gente está entregando naquele momento. Dentro das nossas limitações emocionais e financeiras e físicas e todas, a gente está procurando dar o nosso melhor. Então, entender que os nossos pais também deram o nosso melhor, né? Deram o melhor deles dentro daquilo que eles sabiam, daquilo que eles tinham. E o quanto a gente precisa aceitar isso, né, Adri? E o contexto era outro, né, Gabi? Como a gente conversou bastante hoje, os recursos
não eram os mesmos que a gente tem. Pra gente é mais leve. Por mais que a gente possa ter passado por situações difíceis, é mais leve do que foi pra eles, porque eles não tinham todo esse arcabouço que a gente tem. E para a próxima geração vai ser mais leve também. E assim vai. Quando a gente toma consciência disso, fica mais fácil da gente concordar com a realidade. Porque a gente percebe que, poxa, talvez eu naquele contexto não ia ter conseguido fazer diferente. Não ia ter recurso Sim, para isso, né? com certeza. Nossa, é verdade isso. Olha. Terceira É isso. coisa, acolher as emoções. E aí aqui, gente, são tanto as emoções que a gente acha que são boas, quanto as emoções que a gente acha que são ruins. É importante dizer que não existe emoção boa ou ruim, tá? Todas as emoções, elas são necessárias. Elas são essenciais, né? Mesmo a raiva, o medo, né? Tudo isso, o medo, ele protege a gente, né? A raiva, muitas vezes, ele quer nos dizer que a gente passou por alguma situação de injustiça e é uma forma também de autoproteção. Então, todas as emoções, elas têm a sua função. Então, quando a gente começa esse processo de observar, de aceitar, vão vir muitas emoções, né? E o quanto que é importante a gente deixar essas emoções vir, não negá-las. Porque isso também bloqueia, né, toda essa nossa potência do servir. Então, quanto é importante a gente deixar se atravessar por elas, vivenciá-las, mas não mergulhar nelas e não conseguir sair. É porque isso que não pode acontecer. É ficar no medo, 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 tristeza, 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 e aí não consegue sair, né? Então aí vem a depressão, vem muitas vezes a ansiedade. Por quê? Porque a gente se vê no meio dessas emoções e a gente não tem o botãozinho de saída. Né? A gente Isso. não consegue Uhum. emocionalmente sair daquilo. Então a gente precisa ali aprender a lidar com todas essas emoções e aceitá-las. E o quanto que isso na terapia sistêmica também é muito importante, né? Uhum. Muito. Porque a gente às vezes fica lutando contra, né? Eu já vi muitas pessoas falando assim: ah, não, mas pra mim tá tudo bem com os meus pais. Imagina, não tem problema nenhum com eles. Tem uma dificuldade de assumir que às vezes não é um problema, nossa criança ter sentido lá que faltou algo, é uma coisa que a criança sentiu. Só que se a gente não deixar perceber isso, não deixar isso vir à tona, aí a gente não consegue a solução. A gente não consegue se colocar em ordem, a gente não consegue receber nos pais muitas vezes, que é o que nós temos que fazer com relação a eles, é receber. E não ficar dando muitas vezes, né? Quando a gente diz que tem essa inversão da ordem, às vezes por amor mesmo, a gente sente que recebeu muito e quer retribuir. A gente não vai Isso conseguir acontece. retribuir na mesma medida. Não vai. Não. A gente, Eles nos a deram a nossa vida e nada do que a gente faça vai conseguir retribuir vai, isso. Nada. não tem moeda de troca, né? Então a gente pode passar a vida inteira lá tentando fazer para retribuir, mas não vai retribuir. A nossa forma de retribuir é passar para frente, é fazer uma coisa boa com a nossa vida. E aí isso tem a ver com o próximo, né? Que é o quarto. Como eu posso fazer melhor? Como eu posso fazer diferente? Né? Como eu posso, de fato, abrir esse porão e começar a entender o meu lugar, a minha força de mãe, de mulher, de filha, de uma forma muito mais saudável, muito mais consciente, né? Que tem a ver com isso que a gente está falando. Exatamente, é a gente se permitir ficar nesse lugar de filha, né? Receber, ficar no lugar de mulher, com toda a nossa potência criativa, não só para ter filhos, mas como desenvolver projetos. A gente tem uma potência criadora diferente dos homens, né? Sim, E muitas vezes a gente nega também esse lado, ainda mais numa sociedade em que é valorizado muito mais o masculino, a forma masculina de ser, né, de trabalho, de performance, de N de coisas, muitas vezes produção, a né? gente se enfraquece, porque a gente quer acompanhar o mesmo ritmo, mas o ritmo feminino é outro ritmo, né? A começar pelo nosso próprio ritmo biológico mesmo, né? Que para quem quer ter filhos, a gente tem um relógio biológico. E E ser todas mãe, essas questões hormonais, exato, de menstruação, de tudo ciclo, de de hormônio, ciclos. tudo é diferente, né?
tudo é diferente. E fora isso, se as pessoas querem, as que optam por ter filhos, meu, tem um período que não vai dar pra você produzir igual um homem. Não vai, porque você precisa se dedicar a uma outra coisa. E isso, às vezes a gente perde a grandeza disso, né? E tem uma Muito. frase de uma professora minha que eu vi uma vez que eu fiquei super impactada. Ela falou: primeiro a mulher cria o mundo, depois ela vai pro mundo, né? E aí eu fiquei muito impactada porque eu falei assim, cria o mundo? E é real. A mulher, ela cria o mundo. Esse é o tamanho da nossa força, né? Às vezes a gente coloca a maternidade em segundo plano, como uma coisa de menos-valia em relação à profissão, ao destaque profissional, ao sucesso profissional. Mas, gente, se não tivesse mulher, não tinha mundo, né? Exatamente. Não Simplesmente a estaríamos aqui. humanidade não existiria. Se tivesse só homens, a humanidade não existiria. Então, esse é a grande força feminina, né? A gente assumir esse lugar. E tudo bem, se a gente for capaz, assim, né? Quem consegue ter um filho, você acha que depois você não vai voltar para o mercado de trabalho e conseguir também se colocar, né? Talvez em um outro E momento se de você vida. conseguiu acessar essa força do servir, com certeza essa força criativa de produzir vai vir com muito mais potência, né? Com certeza. E com uma Porque quando a gente se sensibilidade. torna mãe, aí que a gente tem que pensar em 10 mil coisas ao mesmo tempo, tem que exercer nosso lado criativo, é lição de casa, é trabalho, é não sei o quê. Então a gente tem que fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Uma produtividade que muitos homens não têm. O homem é foco, né? É ali, e uma É coisa de uma cada outra vez. função, é um outro papel, né? E é a gente se permitir estar nesse lugar. Porque eu acho que o grande também cansaço que nós mulheres acabamos experimentando na vida é essa contradição interna que a gente experimenta, né? De ter toda uma pressão social, de nossa, mas estudou tanto e não vai colocar em prática. Ah, mas você não vai se dedicar mais, né? E a gente fica com essa pressão, além de, óbvio, né? Muitas vezes é necessário, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se manter, tipo, ok. Mas E às é, vezes a gente tem até um parceiro bacana ali que pode dar um suporte nesse momento de maternidade e tudo mais, para que as coisas sejam um pouco mais leves, mas fica aquela pressão interna, né? De eu tenho que voltar para o mercado de trabalho. E aí a gente fica fora do nosso lugar também, né? Não só do. e ao Agora eu não mesmo falo do nosso tempo, lugar de estudos, e ao é no mesmo lugar de mulher. tempo, existe a cobrança também de ser mãe. Então, se você tá muito na performance, mas você não vai casar? Você não vai ter. Aí casou, não vai É. ter filho? Aí tem o primeiro, tem o segundo. Então, também sempre vão existir essas cobranças. Sim. Por isso que a gente precisa assumir o nosso lugar e onde realmente está o nosso coração. Porque só assim a gente vai de fato conseguir acessar essa potência através do servir. Porque é muito. Hoje a gente vive num mundo muito de ou você faz uma coisa ou você faz outra, né? E muitas vezes a gente pode sim ali adentrar esse servir em vários aspectos da nossa vida, mas sempre olhando, né, para as nossas raízes, para aquilo que de fato é importante para cada uma de nós, porque senão isso perde totalmente a força, né? E muitas mães falam assim, porque eu descanso, quando eu vou trabalhar é quando eu descanso, né? Tenho os filhos em casa, não, eu quero voltar logo para o trabalho, porque no trabalho parece que eu estou descansando e quando eu estou em casa é que eu estou trabalhando. Porque esse trabalho de estar em casa, ele é um trabalho que demanda muito da gente emocionalmente. E se a gente não estiver realmente conectado com esse servir, a gente sente as nossas forças indo Peso. embora. E demanda, Gabi, e não é reconhecido, né? Muitas vezes. Porque é completamente Todas as vezes. É diferente muito de um difícil. trabalho externo, né? Um trabalho externo, você é visto, você tem resultados, as pessoas te dão parabéns, você ganha dinheiro, né? Você tem um Mas salário, ali, você tem você férias. tem o salário, só que dentro de casa, quem olha para isso, né? É verdade. E por último, gente, como quinto ponto, é entender que tudo é um processo. Não vai existir uma varinha de cordão.
uma bala de prata que vai descer e resolver todos os nossos problemas. Não vai ser só uma coisa, né? A gente precisa ali entender que é um processo de amadurecimento nosso como mãe, como mulher, como esposa, como profissional também, porque a gente também amadurece Sim, profissionalmente ao longo com dessa certeza. nossa jornada. Por exemplo, eu fiz uma transição de carreira, me descobri totalmente diferente quando acessei meu poder de servir através da maternidade. Então, o quanto que isso é potente. E a gente aprende que isso faz parte de um processo. Não é de uma hora para outra, não é um cursinho que você vai comprar aqui e ali, não é um livrozinho que você vai ler que vai resolver tudo. É um processo e a gente precisa ser intencional em buscar isso, em resolver isso. O que eu vou fazer com isso? Porque senão, gente, é uma bola de neve. E quando vem os Uhum. filhos, aí que a bomba estoura. E aí muitas vezes a gente fala, então foram os filhos que acabaram com o casamento, depois que eu tive filho, que isso e aquilo. E não, é um espelho, justamente como a gente estava falando aqui. Então, é um processo que é preciso coragem, é preciso determinação, é preciso consciência, mas muito amor também pela nossa história, por quem nós somos e também pelos nossos filhos, porque eles merecem algo melhor, né? O melhor de nós eles merecem. E se hoje nós podemos, né? Por que que a gente não alcança isso de fato e não Uhum. faz melhor por eles também, né? Então, para terminar, eu queria que a Adri falasse um pouco do atendimento dela, como é que funciona, onde as pessoas te acham, Adri. Gabi, primeiro eu quero agradecer muito pelo convite. Foi uma delícia estar aqui com você hoje e ter essa troca tão profunda, que acho que aquilo que você estava falando, né? De seguir pessoas que falam a realidade, né? Que falam de dores que todo mundo sente. Isso é uma coisa muito especial que eu vejo no seu trabalho Obrigada. e é uma coisa muito difícil de ter hoje em dia, né? Essas trocas profundas, que acho que é essencial. Me faz muito bem e acredito que falte isso para muitas pessoas. E falando agora do atendimento sistêmico, eu tenho um Instagram, que é o @euadrianapuga. Lá eu falo bastante sobre a filosofia sistêmica, trazendo alguns casos específicos às vezes, né? E quem quiser marcar um atendimento comigo, com o número do meu celular, e é só clicar lá que a gente marca, e vai ser um prazer atender qualquer um de vocês, tá Então, bom? gente, já segue ela lá. Essa live vai ficar salva aqui no feed. E aí eu vou colocar o arroba dela lá direitinho para vocês seguirem. E também quem quiser saber mais sobre os atendimentos de educação parental, esse ano a gente está com um projeto diferente em escolas, fazendo palestras em escolas de forma gratuita para ajudar tanto o corpo docente quanto os professores, né, e os pais também a lidar com vários desafios da maternidade, da educação dos filhos, fazendo essa conexão, né, da escola, que é um ambiente tão propício, quanto a família, né? A escola é uma extensão da nossa família. E essa é a intenção desse projeto, a gente aprender junto com os desafios da maternidade, com a realidade de várias escolas que nós temos hoje. Então, se você tem filho na escola, se você vê necessidade desse trabalho, entre em contato comigo. Estou realizando essas palestras com todo o meu coração, com o poder do meu servir. Então, se vocês tiverem indicação, me mandem no direct, pode me mandar mensagem. No link da minha bio também você pode marcar o atendimento. Faço online, faço presencial para quem está aqui em São Paulo e quer tomar esse café e quer ter um atendimento mais próximo, né? A gente se conhecer pessoalmente. Adoro fazer atendimentos presenciais também. Então, pode clicar lá no link da bio. Tem tanto o link para o meu WhatsApp, quanto também para a gente falar sobre as questões das escolas, desse novo projeto que eu tô nesse ano e eu tô muito empolgada, tá bom? Então é isso, Legal. gente. Quero agradecer a Adri, agradecer a todos vocês que passaram por aqui. Muita gratidão e a Muito gente se vê em outras obrigada. oportunidades, se Deus quiser.
tá bom? Com Um certeza. grande Muito beijo, obrigada a Dri. todos. Obrigada, Obrigada, viu? Gabi. Eu adorei. Beijo. Um Eu beijo, também. gente. Boa Beijo. noite. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.